Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, onde nos preocupamos com o retorno ao Evangelho em sua essência, a essência do Evangelho, que não é outro senão o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às quartas-feiras temos orado por sua família, pelas famílias da igreja, pelos familiares, pelos amigos. Acreditamos, segundo a palavra de Deus, que a oração pela família é uma herança eterna. Deus está atendendo e há de atender no seu devido tempo todas as orações feitas com sinceridade a favor das famílias. Ore, clame a Deus pela sua família. Busque em Deus as respostas, as soluções para as crises, os problemas, os dilemas da família. E nós estamos também analisando aqui a palavra de Deus. Às quartas-feiras também separamos um tempo para meditação, reflexão na palavra de Deus. Como estamos num tempo de pandemia, temos feito essas reflexões online com um tempo mais reduzido. Então, não prometemos, desde o início, não prometemos um estudo aprofundado. Estamos preparando um estudo mais aprofundado sobre o Apocalipse, sobre os grandes temas do Apocalipse, como o milênio, por exemplo, né? E essa carta mesmo de hoje, carta à Igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, o final dela tem algumas afirmações que levam alguns a entrar naquela famosa discussão da grande tribulação, se a igreja vai passar a grande tribulação, se ela será arrebatada antes. Tudo isso nós vamos analisar no nosso estudo mais para frente. Não aqui nessas análises das 7 cartas, nós temos visto dentro de um contexto de uma chamada de Jesus às suas igrejas, uma advertência de Jesus às suas igrejas de todas as épocas, de todos os lugares. Não apenas aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Eram igrejas reais, portanto, essas cartas aqui não são simbólicas, são cartas reais, escritas a igrejas reais, que existiam mesmo, e que tinham os seus problemas na sua época, os seus desafios, mas essas cartas, com as suas advertências, com a consolação, com tudo que contém, toda a riqueza dessas cartas e toda a advertência destas cartas, servem para as igrejas de Cristo em todos os lugares, em todas as épocas da história. Ok? Então vamos à carta à Igreja de Filadélfia. Uma carta interessante, é uma igreja muito interessante, muito peculiar, não é? Você vai reparar que esta igreja não recebeu nenhuma repreensão como as demais. Então, é uma igreja que chama a nossa atenção. Igreja em Filadélfia. Primeiro, vamos ver que a cidade de Filadélfia era uma cidade numa região fronteiriça, era fronteira com a região da Frígia, tinha um solo rico para a agricultura e também era uma cidade relativamente nova, comparando com as outras cidades do século II, século antes de Cristo, e também era uma cidade que sofreu algumas vezes por terremotos. Por causa disso, muitas pessoas abandonavam a cidade e iam viver nas aldeias, fora da cidade, com medo desses terremotos. E por isso a igreja foi chamada aqui igreja pequena, fraca, né? Mas essa igreja pequena e fraca, numa região desafiadora, ela foi uma igreja muito fiel. Isso é muito interessante. E o maior problema que essa igreja enfrentava era parecido com o problema da igreja de Esmirna. Era com os judeus, que lá, na carta a Esmirna, foram chamados de sinagoga de Satanás, de falsos judeus, que se diziam judeus, mas não eram judeus. Ou seja, aqui Jesus não estava se referindo à nacionalidade deles, se eles eram ou não judeus de nacionalidade, não é isso não. É no sentido de serem judeus
povo escolhido de Deus, povo que realmente temia a Deus, povo que realmente tinha a visão da escolha feita por Deus, do privilégio de ter sido escolhido por Deus. Esse povo que reconheceu isso, olhou para Jesus e reconheceu que Jesus era o Messias de Deus. Mas aqueles que não viram Jesus como o Messias de Deus, aqueles que rejeitaram, como está em João 1:11, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então esses foram chamados de falsos judeus. Esses continuaram e continuam até hoje aguardando o seu Messias político para lhes dar poder político, poder econômico. Eles foram uma grande pedra de tropeço para as igrejas de Cristo no início da sua história e em outros momentos da história, grande tropeço, por causa exatamente dessa rejeição a Jesus Cristo como o Messias. Então esse é o maior problema da igreja em Filadélfia. Ali também havia um templo dedicado ao deus Dionísio, deus do vinho, porque a fabricação de vinho era a principal fonte de renda da cidade de Filadélfia. Vamos ler o texto então, depois de vermos algumas coisas, peculiaridades sobre a cidade, sua principal fonte de renda, região de fronteira, né? Uma oportunidade missionária por ser região de fronteira. Nós vamos ver Jesus falando de porta aberta, oportunidade para esta igreja, e o problema dos falsos judeus, que muito atacava, atrapalhava a igreja, era um desafio maior daquela igreja. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Tudo isso aqui para o judeu era muito significativo. Quem tem a chave de Davi? O Messias. O judeu sabia que o Messias é que teria a chave de Davi, a chave do reino de Deus, linguagem figurada, né? Simbólica. Então, Jesus é aquele que tem a chave de Davi, portanto, ele é o Messias. Essa é a linguagem. Para os judeus isso aqui está muito claro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, uma palavra de conforto, de consolo para todos aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus. Para aqueles que não andam, é uma palavra temerosa, uma palavra que traz muita preocupação e até medo. Mas aqui, nesse caso, essa igreja ficou tranquila. Palavra de consolação. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Igreja pequena, porque possivelmente por isso muitas pessoas saíam da cidade com medo de terremoto que já tinha acontecido, né? Então, tens pouca força. Certamente era uma igreja pequena, uma igreja fraca, considerada fraca pelos homens. Os homens sempre têm os seus critérios de julgamento, de avaliação. Então, até hoje, por exemplo, todas as igrejas pequenas são avaliadas como igrejas irrelevantes. Em qualquer denominação é assim. São igrejas irrelevantes. Será que Cristo vê como o homem vê? Como as instituições humanas veem? Inclusive as denominações, como o mundo vê? Aqui, não. Tens pouca força. Entretanto, Cristo vai destacar o que para ele era importante e o que para ele é importante. Tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Interessante que os judeus, eles faziam uma interpretação bem errada de Isaías 45, e eles achavam que Deus havia prometido que ia fazer os gentios
se dobrarem diante dos judeus. Eles queriam ser exaltados, né? E eles esperavam isso. E Jesus inverte aqui, João, escrevendo, inverteu a expectativa dos judeus. Ao invés de dizer, confirmar isso, fala o contrário. Eu farei com que os falsos judeus, os judeus da sinagoga de Satanás, os judeus que não reconheceram Jesus como Messias, eu farei que eles venham e se prostrem aos teus pés e conheçam que eu te amei. Eles vão conhecer que eu te amei. O relacionamento de Deus com o seu povo verdadeiro, os que nasceram de novo, os cristãos que se converteram a Jesus, é um relacionamento na base do amor. É pela graça de Deus que somos salvos. Ele nos ama. Não é mais na base da lei, porque a lei, ninguém pôde e pode cumprir a lei. Estamos na era da graça. Então Jesus disse, eles vão conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação. Não está dizendo que eu vou tirar você, eu vou livrar você da hora da provação. Está dizendo, eu vou guardar da hora da provação. Já estou dando uma dica aqui do meu posicionamento quanto à igreja passar ou não a grande tribulação. Vai passar, mas será guardada. Eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, o teu privilégio, o teu galardão, não a salvação que é impossível perder. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Interessante que o imperador que reconstruiu essa cidade depois do terremoto, ele mudou o nome da cidade e colocou o nome em homenagem a ele mesmo. Interessante. Ele fez uma homenagem a ele, César, Neo-Cesareia. Interessante, né? E por isso Jesus está dizendo aqui, olha, o nome, o verdadeiro nome que importa, vocês vão receber. O vencedor, os fiéis, né? Eles vão receber o nome da cidade do meu Deus. Isso assim é o que importa. Vai receber o meu novo nome, o nome do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vale a pena ser fiel, mesmo que considerada pequena e fraca como aquela igreja, que enfrentava esse grande desafio dos falsos judeus, que transformavam a sinagoga, que era um lugar para adorar a Deus, transformaram na sinagoga de Satanás, porque dali partiam as perseguições ao povo de Deus, aos cristãos, à igreja de Cristo. Dali Paulo sofreu grandes perseguições. Então aqui é chamada sinagoga de Satanás. Mas essa igreja pequena, fraca, foi uma igreja fiel. A fidelidade, a sinceridade em amar, honrar, servir a Deus, não depende da força física, tamanho, poderio econômico, político, não depende nada disso. Depende mesmo da disposição do coração, em se render, em servir com integridade a Deus, ser fiel a Ele e a sua palavra. E essa igreja foi elogiada por causa disso. Então, para o mundo, fraquinha, pobre, né? Mas para Deus, uma igreja fiel que guardou a palavra e não negou o nome de Jesus diante das pressões, principalmente dos judeus, que não acreditavam que Jesus fosse o Messias. E por isso, Jesus é apresentado aqui como santo, nome dado a Deus, como Messias de Deus, aquele que tem a chave do reino, né? Porque tem a chave de Davi. Deus nos abençoe e possamos tirar lições para a nossa vida. Vale a pena ser fiel a Deus. Que sejamos fiéis a Ele e a sua bendita palavra. Amém.